pois disse, para que em caso de guerra, ou seja, em caso de guerra, guerra contra quem? Contra o inimigo. Quem que é o inimigo? Os filisteus. Onde os filisteus estavam? Na rota onde o povo de Deus tinha que passar para chegar à Terra Prometida. Então, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Damilton, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de algo que acredito, né? Na verdade eu acredito, não, tenho certeza que acontece com muitas pessoas. É a questão tanto da ingratidão, murmuração e olhar muito para o passado e esquecer do presente e do futuro. Eu também já fiz isso, até hoje ainda faço, tá? É algo que precisa ser corrigido. Hoje eu faço com muito menos frequência, às vezes, na verdade não que eu faço, às vezes eu comento em algumas rodas de amigos, algumas conversas com amigos, sabe? É a questão do passado. Às vezes eu falo, não, na minha época de criança tinha isso, tinha aquilo, não tinha tanta internet, não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta besteira igual tem hoje, e era bom, aquilo ali era bom. Ah, na minha época de criança era bom, hoje as crianças não sabem se divertir. A gente fala muito isso, mas vamos para uma questão mais profunda. As pessoas gostam de voltar ao passado e falar, meu, naquela época, ou naquele emprego, ou aquele carro, ou tudo aquilo relacionado ao passado é melhor do que hoje, do que o que eu tenho hoje, do que a idade que eu tenho hoje, do que a vida que eu tenho hoje, do que a família que eu tenho hoje, entendeu? E há uma passagem que fala que a gente não deve, né, dizer ou sequer perguntar a questão do passado é melhor do que o presente, do que o hoje. Eu vou ler aqui com vocês, para vocês ficar por dentro também e vocês entenderem. Se encontra em Eclesiastes 7:10 que vai falar: não diga, por que os velhos tempos foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta. Tá? Eu vou parar por aqui, é somente essa primeira parte que eu queria estar falando com vocês, tá bom? Então, a gente volta muito ao passado e gosta de dizer que o passado era melhor do que o presente. Isso é errado. Isso não é certo. E quando a gente faz isso, a gente acaba murmurando e reclamando de algo que a gente tinha e que hoje não tem mais. A gente se auto-sabota. Vou citar um exemplo aqui, na minha vida mesmo, né? Às vezes a gente está em um emprego onde a gente está ganhando um pouco menos, trabalha menos, tem um horário ali das 7 às 5, de segunda a sexta, um patrão bom. Só que a questão do ganhar menos é o problema, sabe? A gente ganha pouco, não consegue manter as coisas de casa direito, não consegue manter o financeiro em dias, conta em dias, e sempre tem algo pendente, questão do financeiro. O trabalho é bom, a carga horária é boa, só que o dinheiro, que às vezes é o mais importante ali, né? Para quem trabalha, todos trabalham por questão de receber, tá? Então vamos ser sinceros, a questão do dinheiro ali não se encaixa, tá bom? Então, o dinheiro, a gente precisa dele. E a falta dele traz consequências no casamento, traz consequências no seu profissional também, traz várias consequências aí que pode te afetar durante longos dias, durante a sua caminhada aí, tá bom? Durante a sua vida. E vamos supor, Deus abre uma porta e nós conseguimos um emprego, né, que não é igual, mas recebemos muito mais. Então, se recebemos muito mais, ou o dobro, ou 3 vezes a mais, é uma questão boa, porque vamos resolver coisas pendentes dentro da nossa casa, questão financeira, certo? Só que tem outros fatores, né? Nós não temos horário certo, não temos um patrão bacana, não temos um trabalho de segunda a sexta, mas um trabalho de segunda a sábado, de segunda a domingo, de domingo a domingo, e isso acaba pesando. E a gente fala, meu, lá no meu outro emprego eu ganhava menos, só que eu trabalhava menos, e era melhor do que hoje. É melhor do que esse emprego. Por um lado pode ser, mas e por outro? Cara, você está trabalhando mais, mas você está recebendo mais. Então, se resolveu a questão do financeiro, possa ser que resolva outras coisas futuramente. Você consegue ter mais dinheiro ali para investir futuramente na sua carreira, no seu profissional, em você mesmo, e você conseguir a liberdade financeira. E talvez esse trabalhar muito, essa falta de tempo, esse domingo a domingo, vai ser uma guerra, um inimigo
para você neste momento que você tem que enfrentar, que você tem que matar, para futuramente você ter ali a sua liberdade financeira e entre outras coisas, né, que você pode se beneficiar. Só que a gente só olha o exato momento, o presente, por aquilo que passamos, por aquela dor que sentimos e comparamos com o passado e vemos que a gente não sentia aquela dor e a gente fala, meu, bem que lá era melhor do que hoje, né? Aquela empresa lá era melhor do que o agora. Só não tinha o salário, mas tudo bem, o salário a gente vai empurrando com a barriga, né? Serasa que me espera, tudo mais. Né? Então é assim, a gente acaba murmurando e reclamando por essas coisas, tá? Eu só tô conferindo ver se o meu fone aqui não descarregou, para ver se eu continuo falando com vocês. E é exatamente isso que o povo de Israel fez e nós fazemos também. O povo de Israel viveu 430 anos na escravidão, né, sendo escravo do Egito. E quando foi liberto, quando saiu, o povo reclamou. Quando Deus falou que o povo ia para a terra prometida, em um determinado momento o povo reclamou. E eu vou ler aqui com vocês o exato momento em que o povo reclamou e qual a consequência disso, tá bom? Então fica até o final, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui desde o começo. Ó, Números 14, tá? Capítulo 14, a partir do verso 1, vai falar o seguinte: Então, todo o povo começou a chorar em altos clamores e assim ficaram durante a noite toda. E levantaram um grande coro, queixando-se contra Moisés e Arão. Mas valia que tivéssemos morrido no Egito. Olha só, a reclamação do povo. Viveu 430 anos escravo no Egito. E olha só o que eles vão reclamar agora. Foram libertos, tá? Mas valia que tivéssemos morrido no Egito ou até mesmo aqui no deserto, em vez de sermos levados para essa terra. O Senhor irá matar-nos lá. As nossas mulheres e os nossos filhos ficarão cativos, como escravos. Saiamos daqui e voltemos para o Egito. Esta ideia arrastou todo o campo. Vamos eleger um chefe para nós, nos levar outra vez para o Egito. Então, o povo queria eleger um chefe, queria eleger alguém ali, um superior, para levar eles de volta ao Egito, levar eles de volta ao aprisionamento, levar eles de volta à escravidão. E nós fazemos isso, tá? Às vezes Deus nos liberta de uma escravidão, de uma empresa, de um relacionamento, de muitas outras coisas em nossas vidas, de um carro ruim, de um carro que só quebra, dá dor de cabeça, e nos coloca em uma situação melhor, em uma terra prometida que mana leite e mel. No meio do trajeto até chegar ao local prometido, ao local exato, a gente não desanima com a situação, com os problemas que irão surgir, tá? Eu vou falar os problemas aqui logo em seguida, no capítulo seguinte, tá? De outro livro. E a gente quer desanimar e queremos voltar para o Egito, queremos voltar para o aprisionamento, queremos voltar para a escravidão. Sabe por que o povo de Israel queria voltar? Por quê? Porque Deus, né, pediu para Moisés: envia as espias, né, para ver, para espiar a terra prometida que eu darei a vocês por herança. Eu darei a vocês para vocês habitar, para vocês morar. E os povos foram, né? E os espias foram, tá? E quando os espias voltaram, os espias voltaram e falaram que viram lá. Bom, realmente a terra mana leite e mel, a terra tem caixa de uva, tem que ser carregada por duas pessoas, a terra tem isso, é mil maravilha. Só tem um porém. Lá a terra tem gigantes, homens fortes, de grande estatura, valentes, homens de guerra, assassinos, sanguinários. Lá a terra é rodeada pelos cananeus, pelos filisteus. Nós estamos rodeados lá de inimigos. Todos os nossos inimigos estão em volta da nossa terra. Tá? Entendeu? Este era o problema. Deus não mandou o povo focar no problema, tá? Deus já falou desde o início que a terra mana leite e mel, a terra era boa. Não importa o que tem em volta, não importa o que tem lá, os inimigos. Se Deus está no negócio, irmão, a coisa é certa. Então, o povo focaram nisso, tá? Os espias que foram voltaram falaram isso e aterrorizaram o povo ficou espantado e o povo falou: não, Deus quer nos matar lá, então vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão. Não, nós não quer ter que enfrentar o nosso inimigo, nós não quer ter que matar o gigante. Então, eles certamente não confiaram em Deus ou, né, desanimaram, na verdade. Eles não queriam enfrentar, né, uma guerra, eles não queriam enfrentar os inimigos para ter aquilo que Deus prometeu a eles. E assim queria voltar para o Egito. Somente dois, Josué e Caleb, foram que abriu a boca e falou: não,
Nós temos que ir para essa terra, nós temos que ir adiante. Vamos ler aqui para vocês entenderem. Então Moisés e Arão caíram com os rostos em terra na frente do povo de Israel, contudo dois daqueles que tinham sido enviados a espreitar a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, tiveram outra atitude, rasgaram a roupa que vestiam em sinal de indignação e disseram ao povo: olhe, que essa terra que fomos ver, que temos diante de nós, é uma região maravilhosa. Não se esqueça de que o Senhor nos ama. Ele nos levará com toda a segurança e a terra será nossa. É extremamente fértil. Pode dizer se realmente produz leite e mel. Não se revoltem contra o Senhor. Não tenha medo daquele povo. Nós os devoraremos como se fosse pão. O Senhor está conosco, por isso retira-lhes todo o apoio. Sobretudo, não tenha medo deles. Então, Josué e Caleb entendeu que Deus mandou, ele daria o apoio, ele daria o suporte. Se Deus o entregou aquela terra a eles, a terra seria o deles. Não foi o homem que entregou, foi Deus. Então aqueles inimigos, aqueles povos que estariam ali, Deus o entregaria na mão deles, e eles o venceriam com facilidade também, porque Deus o entregou. Então, se Deus deu, se Deus prometeu, Deus vai dar. Não importa a dificuldade que você vai ter que enfrentar, não importa o obstáculo, tá? O que Ele prometeu vai ser seu. Entendeu? E é isso que eu quero que você traga para a sua vida. É isso que eu quero trazer para a minha vida também. Para a nossa vida, essa visão de Josué e Caleb. Para nós não nos revoltarmos contra o Senhor, contra Deus, com medo daquele povo. Não nos revoltar contra o Senhor, contra Deus, com medo do que vemos, com medo dos nossos inimigos, com medo do que a gente vê na frente, daquilo que os nossos olhos veem. Tá? Porque ali eles se desanimaram com aquilo que os olhos veem. E queria voltar para a escravidão, queria voltar para o Egito. Mas, além do que os olhos veriam, existia um manancial de glória, existia uma terra prometida, existia uma vitória já concebida por Deus a ele. Então a gente precisa ter essa visão de Josué e Caleb, de não nos animarmos com aquilo que a gente vê, e confiar no Senhor, confiar em Deus, aquele que nos entregou a promessa, aquele que nos garantiu que iríamos habitar. Ele não falou, tenta lá. Ele falou, vai, que eu lhe darei a terra que mana leite e mel. Bem? E se você murmurar, se você reclamar igual esse povo fez aqui, haverá uma consequência. Tá? E eu vou falar aqui umas delas, mas eu vou ler aqui Eclesiastes não, em Êxodo, tá? Em capítulo 13, e verso 17, que fala: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Olha bem, quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os inimigos dos povos de Deus. Tá? Embora fosse o caminho mais curto, tá? O caminho saindo do Egito até a terra prometida era mais curto, tá? Na rota a qual, né, tinha ali os filisteus. Pois disse, para que em caso de guerra, ou seja, em caso de guerra, guerra contra quem? Contra o inimigo. Quem que é o inimigo? Os filisteus. Onde os filisteus estavam? Na rota onde o povo de Deus tinha que passar para chegar à terra prometida. Não se desanime e voltem para o Egito. Ou seja, se só de ouvir falar que havia inimigos ali em volta da terra prometida, em meio ao trajeto, só de falar que lá tinha gigantes, homens de grande estatura, algo assim, forte, valente, de guerra, sanguinário, o povo já se amedrontou e já queria levantar um líder para levar eles de volta à escravidão, à terra do Egito. Imagina se logo no trajeto eles teriam que matar este povo para conseguir a terra prometida. Aí sim, o povo ia querer voltar de vez pro Egito. Então, o que aconteceu? O que Deus fez? Né? Para que em caso de guerra não se desanime e voltem para o Egito, assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Não é só de ouvir falar que havia gigantes e tudo mais, o povo ia voltar. Imagina logo de cara o povo ter que enfrentar
né, aos filisteus, tem que começar uma guerra ali com os inimigos de Deus. Então, para que em caso de guerra o povo não desanimasse, né, Deus o mandou, né, pelo caminho do deserto, onde também o deserto não é um caminho fácil. Então, né, Deus, conhecendo o coração das pessoas, sabia que se o povo enfrentasse uma guerra ali, queria voltar para o Egito, igual aconteceu lá na frente. Então, isso nós temos que ter para nossas vidas o seguinte: Deus conhece os nossos corações, Deus conhece, né, os nossos sentimentos, sabe do que a gente pretende fazer ou não pretende. A gente vai murmurar ou não, mas a gente tem que ter em nossa mente, a gente tem que ter em nós a questão de não murmurar, a questão de não reclamar, para que onde um caminho que seja curto, que nos leva à terra prometida, né, seja desviado e que nos mande para o deserto por conta de nós mesmos. Não é culpa de Deus, não é culpa dos inimigos, não é culpa dos filisteus, tá? Não é culpa do trajeto, é culpa nossa. Não temos a capacidade, que não temos a coragem, a disposição de enfrentar um inimigo, de enfrentar uma guerra para chegar aonde Deus determinou nós chegar. E a gente prefere voltar para a escravidão, para o Egito, do que ter que enfrentar o inimigo de vez, do que ter que lutar, do que ter que enfrentar uma guerra já ganha, um inimigo já vencido, onde Deus já entregou tudo, Deus já nos garantiu o final, Deus já nos garantiu a terra prometida. Então, o inimigo ali seria só uma pedra no nosso caminho, no nosso trajeto, o qual nós deveríamos remover, o qual nós deve tirar. E às vezes o inimigo é nós mesmos, às vezes a gente precisa vencer a nós mesmos, vencer a nossa língua, nossos olhos, sabe? Os olhos carnais, e assim pedir a Deus os olhos espirituais, ouvidos espirituais, um coração voltado para Deus, para que nós possamos ver além daquilo que nós, com os olhos carnais, podem ver. Tá? Que a gente possa ver a terra prometida, né? Que a gente possa ver o que tem além do inimigo, o que tem além da guerra, além daquele trajeto curto, né? Para que o trajeto não se prolongue mais, para que a gente não venha andar 40 anos no deserto. A gente precisa controlar a nossa língua, não murmurar, não reclamar a Deus, não perturbar ao Senhor por conta do que ouvimos falar, por conta de que ouvimos rumores de que a terra é rodeada de inimigo, de que a terra é até produtiva, mas é cheia de gigantes, homens valentes, ferozes, mas Deus é muito maior que todos eles, E uma coisa, Deus já prometeu a terra. Deus não falou, vai e tenta, não. Deus falou, vai, que eu darei a terra para vocês que mandam leite e mel. Então Deus deu a terra. Então, os inimigos, o povo que estava ali, era só um empecilho, o qual nós deveríamos ter que enfrentar, ter a disposição de enfrentar, ter a disposição de começar uma guerra, porque já era ganha, já era vitoriosa. Então, meus amados, eu quero que vocês tenham entendido isso, que vocês tragam isso para a vida de vocês, que vocês possam compreender, sabe? Receba essa mensagem dentro de si. Sabe qual que é a consequência de você murmurar e você reclamar? É que todo o povo que reclamou, todo o povo que quis levantar um líder para voltar para o Egito, quis voltar para a escravidão, para a merda onde eles estavam. Deus falou, essa geração não vão entrar na terra prometida. Essa geração não verá a terra prometida. Então, meus amados, tenham muito cuidado com a língua de vocês, tenham muito cuidado com reclamar, com murmurar, com falar. Eu até alguns tempos atrás eu estava assim, murmurando, reclamando do trabalho, reclamando da carga horária, tá? E alguns anos atrás eu estava em um trabalho onde tinha uma carga horária boa, igual eu citei no começo, sabe? Trabalho de segunda a sexta, das 7 às 5, sabe? E era um trabalho bom, um trabalho na sombra, um trabalho não muito corrido, onde eu trabalhava ali, mas não tinha dinheiro e isso me custou várias coisas. Tive que vender o meu carro porque não consegui manter, né? Ouvir certas coisas ou passar certas vergonhas, me privar de muitas coisas, né? Colocar meu casamento em jogo por conta do financeiro lá de trás. E conforme foi passando o tempo, conforme eu me dispus a enfrentar o inimigo, a guerrear uma guerra, a sacrificar algumas coisas para ter outras,
Deus foi provendo e o dinheiro ali foi fluindo, né? E as coisas foram melhorando em casa. E hoje está muito melhor, porque eu trabalho, tenho saúde, entendeu? E às vezes eu me pego me reclamando de tudo isso, me comparando com o de lá de trás e falando, nesse trabalho aqui eu não tenho um tempo, cara. Eu saio às 5, chego às 8 da noite. No outro lado eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro, gente. Nesse agora eu tenho dinheiro, eu tenho pouco tempo, mas isso é momentâneo. Isto é a guerra, é o inimigo do meio do trajeto. Porque eu creio na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Eu sei que esse sacrifício, esse inimigo eu tenho que enfrentar agora. Essa guerra eu tenho que batalhar, eu tenho que guerrear para que eu possa chegar na terra prometida, para que eu possa chegar no local desejado, no local onde manda leite e mel. É necessário esse processo, é necessário enfrentar isso. Se eu não enfrentar isso, eu vou eu vou alongar ainda mais o caminho, o percurso. Eu vou alongar e vai ser no deserto. O deserto é um lugar de escassez, um lugar onde não tem água, onde nada nasce, onde nada floresce. Então, é melhor você enfrentar uma guerra agora, que ter que passar pelo deserto, ficar anos e anos no deserto, caminhando no deserto, sem nada. Então, espero que você tenha entendido, meus amados, a mensagem. É isso, meus amados. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que dê saúde, paz, segurança. E lembre-se, não murmure, não reclame. Se tiver que guerrear, se tiver que passar por uma guerra, tenha fé em Deus, porque foi Deus que mandou, se foi Deus que ordenou, ela já está vencida. Amém? Então, um forte abraço.